Oi, hoje eu tô aqui pra falar de um livro muito especial que eu li recentemente, que é o livro Jardim de Inverno, da Kristen Hanna. Esse livro ele é considerado de ficção norte-americana, mas eu diria que é um pouco de romance com um pouco de drama. Ele é ambientado em uma fazenda de maçãs chamada Bela Notte. E a história é muito especial e um pouco tensa, porque ela mistura elementos da história mundial. Uma parte dessa história se passa durante a Segunda Guerra na Rússia, mais exatamente na cidade de Leningrado. E também tem a parte do drama por causa da relação das personagens principais entre si. O livro conta a história, né, das irmãs Meredith e Nina e da mãe delas, a Anya. E na verdade o livro tenta desvendar por que a relação da Anya com as filhas é tão distante, é tão complicada, e ao mesmo tempo ele chama você para olhar sobre um aspecto um pouco falado da história da Segunda Guerra, que é justamente a situação de miséria e caos que a cidade de Leningrado passou, assim, viveu durante esse tempo de guerra. E, na verdade, a opressão que a cidade passou, o livro deixa bem claro, assim, que não foi tanto por causa dos inimigos de guerra, mas sim pelo próprio governo russo que isolou a cidade. A gente meio que sabe um pouco assim, e a gente vê bem por fora, de que quando o inverno mais rigoroso da Europa é o da Rússia, é o da cidade de Leningrado, e de que quando os alemães chegaram na cidade, eles ficaram todos desesperados porque não tinha mais nada, então a cidade estava completamente destruída. E trata também de uma coisa que de evacuação das crianças, evacuação da população, a miséria, a fome, o que é que as dificuldades causam a longo prazo a uma pessoa. E isso é muito incrível, é uma forma, assim, essas coisas são apresentadas de uma forma poética o tempo todo pela Anya. Só que as filhas não percebem de imediato, não sabem. E elas só vão começar a entender a história da mãe, a relação da mãe com a Rússia, e todo esse processo histórico triste, depois da morte do pai delas, que era quem promovia a união dessa família. As meninas sempre tiveram uma relação difícil com a mãe, e essa relação meio que complicou no dia que elas tiveram a ideia de encenar em formato de fazer uma peça com a história que a mãe contava para elas todas as noites. Cada noite a mãe contava um pedaço. E a condição para contar essa história era estar no escuro. É uma coisa que elas não entendiam por que a mãe só contava no escuro. Porque a mãe delas era tão assim, afastada emocionalmente, mas quando chegava a noite, na hora de contar a história, que ela dizia que só ia contar quando as luzes estivessem apagadas, ela contava com tão encantamento, com tanta doçura na voz, e encantava assim tantas as meninas. Então, com a morte do pai, o pai delas era quem promovia essa união, e ele pede para elas, né, que elas não se afastem com a morte dele, que ele sabe que ele vai morrer, mas ele quer que elas deixem a mãe contar a história toda sobre o conto do Reino de Gelo, se não me engano. Deixa a mãe contar sobre o príncipe e a princesa e o que aconteceu, para isso ajudar elas a entenderem e se aproximar. Então ele pede isso. E a Meredith, que é a irmã mais velha, a Meredith ela tem uma promessa que ela fez para si própria quando ela era criança, que ela nunca mais ela ia deixar a mãe contar essa história, porque ela ficou muito chateada com a reação da mãe e tal. Então elas têm uma relação assim só por obrigação familiar, mas ela evita ter contato por causa dessa mágoa que ela tem. E a Nina não, a Nina é super assim, a Nina também sabe que a mãe é um pouco difícil, mas a Nina é livre, a Nina é jogada, a Nina é uma fotojornalista, ela gosta do perigo, ela vive fazendo fotos de denúncia na África. Então ela tá sempre viajando os países da África, cobrindo guerras, cobrindo miséria, cobrindo tudo isso. Então ela tem um olhar assim artístico, um olhar bem diferenciado sobre as coisas. Ela gosta de ajudar as pessoas, então tanto que isso é uma queixa que a Meredith lança no meio do livro, que no dia do casamento dela, a Nina ia ser madrinha e apareceu para ela fazer um trabalho, cobrir
um acontecimento na América do Sul e ela largou o casamento, largou a irmã e foi cobrir. Então a Meredith tem essa queixa, assim, fala que a Nina sempre largou a família por causa de um furo de jornalístico, um furo fotográfico. Só que com a morte do pai, elas tentam se unir, primeiramente logo após o falecimento. Só que a Nina não aguenta a situação. Vê a mãe, assim, entrando em estado de loucura pelo que aconteceu, porque o pai era, né, esse homem forte, o Evan, e a Meredith tá com o casamento, assim, desmoronando, acabando, ela não sabe dizer pro cara que ela ama, o cara é amigo dela de infância, ele sempre foi o amor da vida dela e ela não consegue expressar esse sentimento. E ele precisa disso, ele sente falta dela expressando. Ela tá passando por aqueles momentos de carência afetiva porque as filhas foram pra faculdade e ela sente falta das meninas, então ela tenta ligar e ela o tempo todo sempre tentou ter com as filhas o relacionamento que ela queria ter tido com a mãe. E aí depois que a Nina vai embora, a mãe da Meredith, a mãe delas começa a aparecer, que tá ficando louca, começa a falar umas coisas sem sentido, rasga o papel de parede da sala e pega uma panela e põe papel de parede pra cozinhar, ela até torce o pé, se corta, e faz coisas assim que pra Meredith aquilo é loucura total. E aí ela começa a querer levar a mãe pro médico. Que é a parte mais hilária desse livro, é que quando a mãe chega no médico, toda vez que a mãe encontra o médico, a mãe volta ao normal. A mãe fica como se nada tivesse acontecido. E o médico diz, não, ela tá perfeitamente bem, ela tá super sã, a Anya tá com o juízo em perfeito estado, isso é coisas da sua cabeça. E a Meredith acha que não é, ela tava louca, ela tava rasgando, ela tava fazendo isso e aquilo outro. E aí, com o tempo, assim, a Nina começa a ficar curiosa sobre a história e é a Nina que vai fazer a mãe contar sobre o conto de fadas. E a mãe, tem um detalhe, a mãe começa a se abrir aos poucos por causa da Nina. A Nina, ela vem pro aniversário, né, do pai, que quando vai ser quando elas vão jogar as cinzas do pai no jardim de inverno da mãe, que é sempre o refúgio. O inverno na cidade onde elas moram é muito rigoroso e a mãe gosta muito de ficar sozinha sentada nesse jardim, e isso incomoda a Meredith. E aí quando ela acha que a mãe tá ficando louca, a mãe passa a visitar esse jardim sem casaco, sem nada. Ela fala, você vai morrer, você vai ficar com hipotermia e tal. E a mãe fala, isso não é frio, isso não é nada. E Meredith não entende. É um livro que, assim, muita coisa acontece, muita coisa, assim, faz você pensar, nossa, gente, como é que uma pessoa chega a esse limite, como é que uma pessoa sobrevive a isso. As loucuras que a mãe vai aprontar com a Meredith são engraçadas, mas são sofridas, porque a Meredith, coitada, ela tá sempre tentando dar o melhor dela, ela é a senhora perfeita, ela quer fazer tudo muito certo, ela quer abraçar tudo, só que ela não dá conta. E ela também tem um problema, ela quer sempre agradar todo mundo, mas ela não consegue se agradar. E é por isso também que ela entra em conflito com a Nina. Porque depois ela achar que ela não aguenta mais a mãe tendo os problemas e que ela tá com os próprios problemas, ela resolve internar a mãe numa clínica. Com a desculpa de que é pra mãe se reabilitar do tornozelo. E aí quando a Nina chega, que descobre que a mãe não tá em casa, que a mãe tá nessa clínica, a Nina sequestra a mãe da clínica, rouba a mãe. A mãe dela já se mete em encrenca. E é até engraçado, porque a gente não espera esse tipo de coisa da mãe dela, que tem uma postura tão turrona. Mas aí quando chega em casa, ela e a mãe começam a interagir e tudo. A mãe sempre foi uma mulher muito farta, então ao longo do livro, assim, ao longo dos capítulos, você vai tendo algumas dicas do que aconteceu com a mãe das meninas quando ela era nova, quando ela era jovem. Mas ao certo saber só no último capítulo. Só no último capítulo é que a mãe conta a história toda, o final da história, e aí que você começa a juntar e perceber assim, nossa, foi ela, isso é tenso. E aí quando a mãe começa a se entender com as filhas, a elas se aceitarem, vem uma grande surpresa para essas três mulheres, assim, uma surpresa incrível para essa família que achou que nada podia mais acontecer. Acontece uma coisa, assim, inimaginável. É isso. Espero que vocês tenham gostado da resenha.
Se vocês gostaram, não deixe de clicar aqui embaixo no joinha. Se inscrevam no canal, porque quem se inscreve recebe os vídeos primeiro, ok? Perdeu algum vídeo? Se preocupa não, ó. Só você clicar aqui que você vai ver os 2 últimos vídeos que apareceram, que entraram aqui no canal, ok? Beijos e até o próximo vídeo. Tchau!